taxa de desemprego agora caiu no segundo trimestre deste ano, então passou de 14,7% no primeiro para 14,1% agora. Mas o aumento do número de pessoas ocupadas aconteceu basicamente pelo crescimento da informalidade e dos trabalhos por conta própria. Yasmin estava feliz, tinha conseguido um emprego, mas veio a pandemia e tudo mudou. Agora faz doces para vender na rua. Eu ia ser contratada em abril, mas aí veio a pandemia em março. E aí tudo desandou. Quando a gente voltou a trabalhar já era outubro e aí eu fui entregar currículo para Extra Natal e nada andava. E então eu tomei a decisão de trabalhar para mim enquanto as coisas não andam. O número de trabalhadores por conta própria bateu recorde no segundo trimestre. São quase 25 milhões de pessoas, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada hoje pelo IBGE. Um aumento de 4,2% do primeiro para o segundo trimestre e de mais de 14% na comparação anual. Chama a atenção também o aumento de trabalhadores informais, aqueles que não têm carteira assinada, CNPJ ou remuneração fixa. Em um ano, quase 5 milhões de pessoas passaram a viver dessa forma. A Joyce montou uma banquinha para conseguir pagar as contas, vendendo máscaras e pano de chão. Eu consigo pagar a internet, consigo pagar a luz, gasto de passagem que a gente gasta e fazer compra, o mínimo. A pesquisa mostra que o avanço na vacinação e a abertura gradual da economia levaram milhões de brasileiros de volta ao mercado de trabalho. A população ocupada aumentou no país. 2 milhões e 100 mil brasileiros conseguiram uma ocupação, mas em atividades mais precárias, principalmente por conta própria ou emprego sem carteira assinada. A gente observa, de fato, que tem uma recuperação do mercado de trabalho, ainda muito puxado pela informalidade, que não depende muito de criação de vaga, basta realmente ter uma demanda, as pessoas estarem circulando, então elas podem voltar a poder trabalhar e isso tudo já era esperado, mas a gente ainda está recuperando perdas. O nível realmente da população ocupada hoje ainda é abaixo do nível pré-pandemia, então a gente ainda tem um caminho ainda considerável para voltar àquele patamar ali do início de 2020, e tanto na informalidade quanto na formalidade. 618 mil pessoas conseguiram um emprego formal no segundo trimestre, alta de 2%. E a taxa de desemprego caiu para 14,1% nesse período, em relação ao trimestre anterior, quando bateu recorde. Mas continua alta. São 14 milhões e 400 mil brasileiros desempregados. Ainda são números muito altos que a gente observa e isso realmente tem uma expectativa de melhora, mas não vai ser no curto prazo, não é logo no próximo mês. Isso depende muito de uma continuidade dessa melhora da pandemia. Desempregado, Jorge está catando material para reciclagem e sonha em ter uma renda. Eu gostaria de ter uma casa, um lugar para me descansar, poder guardar minhas coisas. Tinha vontade de ter uma casa minha mesmo.